Oi, bom dia. Este é o programa Café com as Bordadeiras. Sejam muito bem-vindas. Isso mesmo. O Café com as Bordadeiras é um programa para ajudar você no aprendizado do bordado de pedraria, tá? Sem complicação e com muita informação. Oi, eu sou a Laura. E eu sou a Priscila. Nós somos as bordadeiras do Borda Pedraria. Isso mesmo. Hoje a gente veio conversar com vocês sobre uma coisa que a gente ouve bastante. Eu sei que quem borda pedraria também ouve isso constantemente, tá? Que é o quê? Ai, Priscila, ai, Laura, bordar pedraria é muito difícil. Eu não vou conseguir aprender, tá? E o que a gente pensa quando a gente ouve isso? A gente pensa, gente, é que não é verdade, tá? Não é simples. Bordar pedraria é simples, mas não é fácil, tá? Mas não é difícil e principalmente não é impossível. Então, o que é o bordado de pedraria? O bordado de pedraria é uma arte manual, assim como o crochê, assim como o tricô, assim como o bordado livre, como os outros tipos de bordado. Então, o que vai requerer de você? Tá? Além de uma mesinha, além da agulha, da linha, da pedraria, da peça, tudo isso é o que a gente precisa para começar a bordar. O potinho, que é muito importante. Mas o que a gente precisa para começar a bordar pedraria, gente? Vontade. É a primeira coisa, força de vontade. É a vontade de aprender aquele ofício ali, aquela arte manual. Eu não vou falar ofício, não vou falar profissão. Peraí, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Aí. Eu não vou falar ofício, não vou falar profissão, porque você pode querer aprender a bordar pedraria para fazer peças para você, para presentear, para embelezar o seu guarda-roupa. Então eu falo assim, não, Priscila, eu quero aprender a bordar pedraria, mas não é como uma profissão, tá? Eu quero bordar porque eu acho linda a arte, porque eu acho lindas as peças que são produzidas e eu também quero fazer. Então, eu vou tratar aqui o bordado de pedraria como uma arte manual, tá? Que é o que ela é, em princípio, é uma arte manual. Pode ser uma profissão também? Com certeza. Pode ser um ofício? Foi o nosso. Sim, foi o nosso, por muitos anos. Durante muitos anos, durante mais de 20 anos. Então, o que precisa? O que a gente precisa para começar a aprender a bordar pedraria? Precisa, em primeiro lugar, da vontade, tá? Eu quero bordar pedraria. Mas quais que são os obstáculos que a aspirante a bordadeira encontra? O que ela fala para nós? O que a gente ouve bastante? Ela ouve que ela tem medo de não conseguir aprender a bordar. Tem uma obra aqui do lado, gente. Então vamos com a martelada mesmo. Qual que é o primeiro medo? É de não conseguir aprender a bordar. Qual que é o segundo medo? A segunda objeção que a gente encontra bastante, né? É o quê? É o medo de errar. Medo de errar o ponto. Errar o ponto e não dar conta. De não conseguir aprender, não conseguir fazer o ponto. Eu não vou conseguir fazer esse ponto desse jeito. Gente, assim como o crochê, assim como o tricô, o que acontece? Você vai ter que fazer várias vezes até ele ficar perfeito. O primeiro ponto nosso, dificilmente ele vai ficar perfeito. O primeiro ponto ali, a primeira laçada do crochê dificilmente vai ficar perfeito. Por quê? Porque a gente está aprendendo. O que mais que a gente ouve, dona Laura, de objeção? De falar, não, eu não vou conseguir. Medo de não conseguir no tempo exato para entregar a peça. Exato. Eu não vou conseguir fazer a peça. Isso para quem já borda, né? Quem está começando a bordar para clientes, fala assim, ou até mesmo uma peça sua. Eu tenho um casamento, ou eu tenho uma festa que eu quero fazer um vestido para mim, quero bordar um detalhezinho, alguma coisa. Eu não vou conseguir terminar a tempo para a festa. Isso é um medo recorrente da bordadeira. Acontece também. Então, eu não vou conseguir reproduzir o bordado que eu quero, eu não vou conseguir criar do jeito que eu quero, dar o efeito que eu quero na peça. Ou, principalmente, o meu bordado não vai ficar bonito. Meu bordado não está ficando bonito. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, que a gente se fala até hoje. Até hoje, tem horas que a gente acha que
conseguiu, mas consegue. O que acontece? Isso é uma coisa que eu vou falar num outro dia, a gente vai trazer esse assunto num outro dia, tá? Mas esse é um mito que a gente acha que o nosso bordado não tá bonito. Que o nosso bordado é o único que não vai ficar bonito, gente. É um mito, tá? No meio do bordado, geralmente, quando a gente tá fazendo, a gente cansa. A gente cansa daquele bordado, a gente cansa da cor, cansa. A gente enjoa até da novela que a gente ama. Entendeu? Às vezes enjoa até do marido, misericórdia. Então, imagina se você não vai enjoar do bordado que você tá vendo ali o dia inteiro, aquela cor. Às vezes você dá aquela enjoadinha. Mas é normal, tá? É normal. O bordado, gente, ele não é difícil de aprender, tá? Mas o que ele requer? O que requer para você aprender a bordar? Persistência, tá? Você tem que ter persistência e você tem que testar, você tem que ir adquirindo a prática. E como que a gente consegue isso? A gente vai conseguir isso bordando no meio do dia. Exatamente, é um exercício, você vai exercitando, é que nem um músculo, tá? É que nem o cérebro que a gente precisa de treino, é que nem o músculo, o corpo que a gente precisa de treino. O bordado é a mesma coisa, é uma habilidade. O bordado, ele não é, tem gente que fala assim, ai, nossa, Laura, você tem mãos de fada, você faz um bordado divino maravilhoso, isso é um dom. Isso como se a Laura tivesse nascido bordadeira, como se a Priscila tivesse nascido bordadeira. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente aprendeu. E como que a gente aprendeu, Laura? No dia a dia, no sacrifício, no sofrimento, porque eles simplesmente entregavam ali e falavam, ó, quero isso para tal dia. E lá ia nós duas pesquisar, sofrer. Era difícil. Na nossa época foi difícil, por quê? Porque a gente não tinha onde buscar informação, era muito difícil a informação. Hoje tem muito mais acesso, né? Mas então, o que precisa ainda para aprender a bordar? Vai precisar persistir, vai precisar praticar e vai precisar bordar muito. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar para vocês. Gente, o aprendizado, ele não termina nunca. Nunca. Nós aprendemos coisas sobre o bordado todos os dias. E como que a gente aprende? Pesquisando, fazendo. Às vezes a gente aprende um efeito diferente, aprende uma combinação de ponto diferente, que dá um efeito bacana, novo. Tá? Então o bordado, não só o bordado, tudo na nossa vida, a gente aprende todos os dias. O aprendizado é uma prática constante, é um processo, na verdade, não é nem uma prática, é um processo. O aprendizado é um processo e com o bordado não é diferente, é a mesma coisa. Bordar é que nem andar de bicicleta, tá? Então, quando você for aprender a andar de bicicleta, eu poderia falar até beijar, né? Mas andar de bicicleta é mais legal, porque a gente é pequeno quando vai, geralmente a gente é pequeno quando aprende a andar de bicicleta, a gente é criança. E qual que é a primeira coisa que acontece quando a gente vai andar de bicicleta? A gente cai. A gente cai, às vezes rala o joelho, chora, vai pra mãe, que machuquei, caiu, me ajuda. E como que a gente aprende? Criança é desprendida, criança vai lá e tenta de novo até conseguir. E com o bordado é a mesma coisa, tá? Só que daí a gente já tá um pouquinho maior com o bordado, daí a gente acha o quê? A gente começa a criar bloqueio, falando, não vou aprender, é muito difícil. Aí a mãe da gente vem e pega e passa a tesoura no que a gente tá bordando ali, que tá feio, mas pra gente tá bom, porque é o que a gente tá conseguindo fazer. Só que você tem que persistir, é um processo. Então, internaliza, tá? Entenda isso, que não é impossível de forma alguma, é que nem andar de bicicleta. É uma prática que você vai ter e você vai conseguir, tá bom? Então, e existe uma forma mais fácil da gente aprender a bordar? Como que eu consigo aprender a bordar mais fácil, Priscila? Como? Gente, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação. Tá? Na nossa época era diferente, mas hoje a gente tem muito mais acesso à informação, tem muito mais jeitos, tem muito mais explicações disponíveis. Tá? E o que acontece? Existe um jeito mais fácil? Existe. Porque em tudo, em todas as coisas que a gente for fazer, todos os processos, sempre existe um jeito que facilita. Então existe um jeito mais difícil e existe um jeito mais fácil. No bordado também existe um jeito mais fácil de você dar o ponto.
tá? O sentido de você fazer o ponto, para ele ficar mais fácil de você fazer, fica mais perfeito. O jeito mais fácil de você arrematar, o jeito mais fácil de você começar, o jeito mais fácil de você riscar. Sempre vai existir um jeito mais fácil de fazer, tá? Onde que você vai aprender isso? A gente já dá uma dica aqui de saída para você. Vai na nossa página, vai lá no nosso canal, tá no Borda de Pedraria. Você pode buscar no Facebook, pode buscar no Instagram, pode buscar no YouTube. Então, a gente tem canal, a gente tem página com muitos tutoriais, muitos vídeos, tem muitas séries ali que podem te ajudar. Por quê? A gente está ensinando ali o jeito que a gente achou mais fácil, que a gente fez, que é da régua japonesa, que ajuda você na hora de riscar o seu bordado, ficou bem legal. Então, a gente traz ali bastante dicas, tá, para contar para vocês, para tornar o aprendizado mais fácil. E a gente está passando ali as nossas dicas de mais de 20 anos de bordado, tá? Então, e como que a gente sabe disso? Como que a gente aprendeu isso? Como que a gente vivenciou isso, né? Quando a gente começou a bordar, lá atrás a gente sofreu bastante. Primeiro porque não tinha internet, depois quando teve a gente não tinha muito acesso. E como que as coisas chegavam para nós? Não tinha celular. Não tinha celular, não tinha nem como tirar foto direito do bordado, do risco, para a gente poder ter um arquivo, fazer um arquivo dos nossos trabalhos, né? Então, como que chegava? Chegava simplesmente a peça, ó, tá aqui o bordado, e daí, às vezes, o estilista ou o dono do ateliê chegava e dava um croquis para nós. Então, o que é um croquis? É um desenho, aquele desenho de estilista que tem a mocinha e tem a roupinha que é desse tamanho. E chegava e falava, ó, Priscila, tá aqui, Laura, tá aqui. Então eu preciso desse bordado para daqui a 2 semanas, tá aqui a pedraria, tá aqui. E dava aquilo, a peça pronta, só. Não tinha um risco na peça, não tinha nada. Então como que a gente fazia? A gente veio ao longo dos anos desenvolvendo todo um processo para começar a riscar, para fazer o ponto. Às vezes ali no croquis a gente via que o desenho era um pouquinho mais gordinho, então a gente falava assim, eu acho que esse bordado é mais gordinho. Então a gente tem que fazer um ponto aqui mais gordinho para encher melhor aqui esse bordado. E foi assim que a gente aprendeu, sabe? A gente aprendeu dessa forma, foi na prática, foi no dia a dia, né? Foi no dia a dia. Cada dia a gente ia aprendendo uma coisa nova e até hoje a gente continua aprendendo, tá? Então, a gente veio aprendendo como riscar, a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos os nossos processos. E a gente chegou daí até aqui, até esse ponto, tá? Aí você pode estar pensando assim, nossa, Priscila, tudo bem, é muito legal tudo isso que você falou, mas eu não vou conseguir bordar, Priscila, porque eu não tenho jeito, eu não tenho dom, eu não vou conseguir, tá? Então, a gente fala para você que é o seguinte, você pode sim aprender a bordar, tá? Basta ter o quê? Em primeiro lugar, vontade de aprender. Tem que ter a vontade de aprender. Tem que ter a persistência, porque o seu primeiro ponto nunca vai ser o seu melhor ponto. Seu melhor ponto de bordado vai ser o que você está fazendo hoje. Tá? Amanhã, o melhor ponto de bordado que você vai fazer vai ser o que você vai fazer amanhã. Então, o primeiro que você fez, a primeira volta de bicicleta, jamais foi perfeita. Você não subiu em cima da bicicleta e saiu andando. Então, provavelmente você saiu com o pneuzinho assim da frente, ó, segurando ali o guidão dessa forma, porque a gente não sabe, não vai ser o seu melhor ponto, tá bom? E outra coisa, eu já falo pra você agora, tá? Não é aula de autoajuda, não é coach de bordado, a gente está passando para você uma experiência nossa. Seu primeiro ponto não vai ser bonito, mas ele vai ser o seu primeiro ponto. Vai ser o seu primeiro passo na jornada do bordado de pedraria. E a gente não vai enganar você não. Falar que vai dar certo de primeira. O primeiro bordado que eu fiz ficou lindo, ficou maravilhoso. Pode ficar lindo, mas às vezes ele não vai ser perfeito não. Dificilmente um bordado é perfeito, todos os pontinhos estão perfeitos. Nós estamos falando de uma arte manual. Então o ponto ele nunca vai ser igualzinho milimetricamente um ponto do outro ali. Tá? Respeite o processo. E a gente também não vai enganar você, falando que vai ser tudo muito fácil, tudo muito lindo. Antes de você ficar satisfeito com o bordado, você vai desmanchar bastante.
vai desmanchar, porque às vezes você vai chegar ali num certo ponto do bordado e fala assim, nossa, mas aqui tá diferente a largura do bordado, aqui começou com 1 centímetro, aqui tá com meio, aqui tá com 1,5, não tá bom. Você vai desmanchar. E tudo bem, isso faz parte do processo. O processo do bordado é esse. É você fazer e às vezes você precisar refazer. O bordado de pedraria é assim, né? Sim. Então, quantas vezes você passou a tesoura no nosso bordado? Eu falava para elas, tá errado, tá feio. Não, tá lindo, mãe. Assim, mas eu falei, mas tô vendo defeito. Aí, não, mas deixa mas assim. Tá bom, deixa tá assim. bom. Eu falei assim, não, eu vou desmanchar, porque nós estamos fazendo o nosso nome. Então, nós temos que saber fazer bem feitinho, porque esse vai ser o exemplo que nós vamos dar para frente. É o nosso nome que nós estamos fazendo. Uma bordadeira vai olhar e vai falar assim, pô, tem bastante cor, como tá feio aquele bordado, tá torto. Eu falava assim, não, vocês vão fazer certo. Elas choravam. Aí eu desmanchava. O maior pavor era quando eu desmanchava, mas eu queria tudo perfeito. E assim mesmo ainda saía um pouco torto, mas ficava bom, ficava melhor. A gente sempre tem que procurar melhorar. É verdade. E foi muito bom ter feito isso. É um padrão, né? É um nível de exigência. Como a gente bordava para fora, para clientes, então a gente precisava ter um padrão de qualidade bem alto. Então por isso que era exigido isso da gente, né? Não é ela que exigia da gente. É o cliente que quer um bordado perfeito. Quando ele procura você, ele quer um bordado perfeito. Então você tem que proporcionar um serviço de qualidade, né? Um produto de qualidade. Então por isso essa exigência. Mas para mim foi muito bom, para nós foi muito bom, porque a gente se obrigou a ter um padrão, a seguir um padrão. Mas o que a gente fala para você? Tem dúvida? Quer aprender a bordar? Vai lá no nosso canal, vai lá na nossa página e dá uma olhadinha nos tutoriais. A gente tem ali série de tutorial de ponto, a gente tem a série Pérolas do Bordado, que a gente começou agora, com dicas rapidinhas de bordado, tá? Para você começar a bordar. Então, tem tutorial de tênis bordado, de camiseta bordada. Essa aqui não tem ainda, que eu ainda não coloquei lá. Tem jaqueta, tem várias coisas bacanas para você olhar. Blazer, né? Tem o casaco de veludo, tem aplicação de rena. Então tem muita coisa lá, tem muita dica lá. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se você gosta do bordado. O bordado é lindo, dá para você criar muitas coisas. Aí você pode falar assim para nós: ai, Laura, ai, Priscila, mas eu não tenho dom para bordar. Eu não tenho dom, eu não consigo. Aí a gente fala o que para você? Menina, mulher, o bordado, ele não é um dom, ele é uma habilidade, tá? Você aprende a fazer. Você vai aprender a fazer. Então, tem gente que tem um pouco mais de facilidade com artes manuais? Tem sim. Assim como tem aquelas pessoas que nascem que você fala assim, gente, é iluminado, toca lá uma sinfonia no piano, nem sei se uma peça inteira com 4 anos de idade. Existe, mas isso é exceção. Tá? Nós estamos dentro da regra. A regra qual é? Que ninguém nasce sabendo, a gente não nasceu sabendo bordar. A gente não tem assim um dom para habilidade manual, mas a gente tinha principalmente a vontade. A gente olhou o bordado de pedraria, achou bonito, achou lindo, se apaixonou e falou, vamos aprender? Na verdade foi a dona Laura primeiro que falou assim, olhou e falou, nossa, que lindo, quero aprender a fazer. E como ela estava fazendo, eu olhei e falei, nossa, que bacana esse negócio. Pedraria eu achava muito bonito, porque parecia miçanga vermelhinha, parecia cerejinha, sabe? Parecia uma amora, parecia um negócio... Parecia coisinha de comer, aquela coisa brilhante, bonita. Eu me encantei em primeiro lugar pela cor e em segundo lugar pelo brilho das pedrarias. Eu achava lindo. E eu falei, eu também quero dar um pontinho aí, mãe, me ensina. E eu comecei a bordar, eu e minha irmã. A gente começou a bordar na toalha da mesa. Tá? A gente dava pontinho assim na toalha da mesa. Então, pra ir treinando. A gente ficava junto com ela lá treinando e bordando a toalha da mesa, a beiradinha da toalha da mesa. Foi assim que a gente foi aprendendo. Por quê? Porque foi um processo. Então, não é um dom, é uma habilidade que você vai desenvolver, tá? Mas para isso, você tem que começar o quê? Com o primeiro ponto. Você tem que dar o primeiro ponto. Ele não vai ser perfeito, ele pode não ser lindo, mas ele vai ser o seu primeiro ponto. É o seu primeiro passo na jornada do bordado de pedraria, tá bom?
E o que é essa habilidade? Como que você desenvolve? Desenvolve uma habilidade nova com a prática. Então, é um exercício diário. Ai, Priscila, mas às vezes eu não vou conseguir bordar todo dia. Não tem problema. Você vai bordar na hora que você puder. Tá? Você vai, então, exercitar a sua habilidade no dia que você puder e no horário que você puder, dentro do que você pode. Então, a gente inclui isso dentro do nosso dia a dia. Tá? Então, essa habilidade a gente desenvolve praticando. Então, se você quiser aprender a bordar, tem que praticar. Dá um ponto, dá mais um ponto, mais outro ponto. Se propõe a fazer a sua primeira peça bordada. Eu vou bordar uma camiseta, vou bordar uma blusa, vou bordar só em volta aqui, que já tá, não precisa arriscar, não precisa nada, eu vou só seguir a linha do decote aqui. Um bordado simples, e você pode começar hoje, pode começar amanhã. Olha lá no seu guarda-roupa, qual é a peça que você quer embelezar. Pode ser uma camisa, pode ser uma gola da camisa. Tem vários modelos muito bonitos, tem várias ideias, várias inspirações na internet que você pode buscar, tá? Aí você pode pensar, ai, Laura, mas eu não tenho tempo para bordar. A gente sempre acha um tempinho. Exato. Sempre acha um tempinho, o tempo que você está assistindo uma novela, ouvindo uma música. Você senta e desestressa bordando. É uma maravilha. Por causa que as cores, o bordado, o brilho das pedras ajuda muito. Então aquilo é muito bom. É uma terapia muito boa. É verdade. Bordado como um hobby, como uma terapia. Como o crochê, por exemplo, que muita gente fala assim, eu faço crochê para desestressar. Eu sou uma dessas. Eu falo muito do crochê porque eu amo o crochê também, então eu faço crochê para desestressar. E o bordado também pode ser assim. Também pode ser assim. Eu confesso que tem hora que estressa. Que hora que estressa? A hora que você não sabe o que você vai fazer. Aí pega uma peça e fala, eu vou bordar isso aqui. E daí às vezes você está criando ali e não consegue sair do lugar, fala, nossa, e agora o que eu vou fazer? Só que também é muito bom a hora que você consegue criar complexo, uma peça que você nunca fez, chega um ponto que você não consegue fazer, não desenvolve, e de repente você consegue, aquilo te dá uma gratificação muito grande. A gente fica muito feliz. Fica, né? Dá uma alegria na alma. Exatamente, dá uma alegria na alma. Então, o bordado é assim, tá? Ele é uma prática que você vai desenvolvendo. Aí você fala, mas eu não tenho tempo. A gente vai te contar um segredinho. Você pode fazer o bordado enquanto você está assistindo a sua novela. Tá? O bordado, ele é um pouco como o crochê também, como as artes manuais. Quando você pegou o jeitinho de dar o ponto, você vai repetir aquilo ali, é um processo de repetição. É por isso que a gente desenvolve também a habilidade. Porque você vai repetindo aquele pontinho até o final da carreira, por exemplo. E nem crochê, você está fazendo, você vai repetir o ponto até o final da carreira. Aí sobe e daí vai fazer a próxima carreira, às vezes muda o ponto, às vezes não. O bordado é a mesma coisa. Então você vai ter ali um traçado, ou você vai seguir uma linha de decote, você vai fazer o seu bordado, você vai repetindo aquele ponto. Então você faz o primeiro, entendeu como é, faz o segundo, faz o terceiro, tá, agora eu peguei o jeito, então agora eu vou só repetindo. Enquanto isso, você pode assistir o jornal, você pode assistir a novela, você fica com um olho aqui no bordado e um olho ali na novela. Ou ouvindo uma música, ouvindo um rádio. Então, você vai fazer quando? A hora que você puder, a hora que você quiser, tá? Eu consigo bordar 15 minutos na hora do almoço, eu consigo bordar à noite, 1 horinha. Então, eu posso começar, você pode começar a bordar a hora que você quiser. Basta ter a vontade, basta ter ali um espacinho, e você pode bordar assistindo a sua novela preferida também. Então você não vai tirar um momento do seu dia para isso, você não vai roubar um momento do meu descanso, 1 hora do meu descanso, não. Você vai acrescentar o bordado, tá? Então na hora do seu descanso, a hora que você está fazendo ali, assistindo a novela, assistindo o jornal, ouvindo uma música, você vai acrescentar o bordado na sua vida, tá? Você não vai tirar horas do seu descanso, você vai só acrescentar o seu bordado, tá bom? Então, como que você consegue, como que você pode colocar o bordado hoje na sua vida? A primeira coisa que você vai fazer é liberar a sua mente, tá? Você vai aproveitar, colocar, a partir do momento que você entende que o aprendizado do bordado é um processo,
Então você vai acrescentar ele na sua vida, você vai liberar sua mente para começar a bordar. E a principal dica que a gente dá para você é o quê? Aproveite o processo. Aproveite o processo de aprendizado. O bordado, ele também faz o quê? Ele estimula o seu cérebro, tá? Porque a gente está aprendendo uma nova habilidade. Toda vez que a gente está aprendendo uma nova habilidade, a gente de repente está criando ligações novas dentro do cérebro. Isso é muito bom, é muito bom. É o mesmo aprendizado de uma nova profissão ou uma nova atividade, por exemplo. Esse trabalho, e toda vez que a gente está trabalhando, tem um emprego, muitas vezes o chefe da gente chega e fala assim, olha, fulana, eu vou te dar aqui uma nova atividade, tá? Ou quando a gente é promovida, você é promovido no trabalho, o que você vai ter que fazer? Funções novas, você vai ter que aprender coisas novas. Se você for olhar dentro da sua rotina, todo dia você está aprendendo uma coisa nova. Apesar da gente, às vezes, não perceber. Tá? Então, às vezes, ganhou uma promoção no trabalho, você vai aprender uma função nova, vai aprender coisas novas. Você vai ser desafiado a fazer coisas novas. Às vezes, a gente está em casa, nossa, tem um processo novo de limpeza, um produto novo. A coisa mais simples do mundo. Você não vai ter que ler a instrução de uso, não vai ter que buscar informação de como fazer. Todo dia, todos os dias, a gente está aprendendo uma coisa nova, está aprendendo um como fazer novo. Todos os dias, desde da coisa mais simples até uma coisa mais complexa. E a gente fala com você com propriedade que o bordado não é a coisa mais complexa que você vai aprender na vida, tá? Tem coisas muito mais complexas do que o bordado. E o bordado, ele vai auxiliar você também como uma terapia. Então, não se desespere. Bordadeira, não se desespere. Tá? O seu primeiro ponto de bordado não vai ser lindo, mas tenha muito orgulho dele. Muito orgulho, tá bom? Espera só um pouquinho, deixa eu só ligar aqui, o computador tá com a bateria baixa. Qual outra dica, dona Laura? Não desanima. Essa é muito importante. Não desanima, isso vai ajudar muito. É verdade. É verdade. A arte manual, ela ajuda a gente. Ela ajuda a gente na concentração. Ela ajuda a gente no relaxamento. Tá? Ela, como uma terapia, como um auxílio terápico, ela é muito, muito boa. E isso a gente também diz de cadeira, porque aqueles momentos ali em que a gente está bordando e que a gente está em contato com essa parte, com esse interior criativo nosso, faz muito bem. Então, o bordado como uma terapia também, nós recomendamos muito, nós gostamos muito. Isso é verdade. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma restrição, fala pra gente qual que é a sua dificuldade. Ah, Priscila, eu tenho dificuldade sim. O meu problema com o bordado é esse. Ai, Laura, eu não consigo fazer isso. Ou eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Conta pra nós qual é a sua dificuldade. Pode deixar aqui nos comentários, pode mandar pra gente por e-mail. Tá? Então conta pra gente qual que é a sua dificuldade. De repente a gente consegue ajudar você, consegue trazer uma dica que vai iluminar o seu aprendizado de bordado, que vai clarear o seu caminho, falar assim, olha, é isso mesmo, agora eu vou conseguir bordar, tá? E fica o convite para todas vocês, passem lá nas nossas redes, no nosso canal, nas nossas páginas, que a gente tem ali bastante tutoriais, tem bastante informação, tem bastante cor ali para mostrar para vocês, tá bom? Então, não desistam, gente. Bora bordar, tá bom? Porque é maravilhoso, é excelente. E a gente ainda tem de bônus peças lindas e maravilhosas para usar, para presentear. De repente, até para vender, certo? Então, essa é o nosso tema de hoje, a nossa dica de hoje. Um bom dia para vocês, tá? No Brasil. Amanhã tem mais. A gente vai ter live agora todos os dias, essa semana e na próxima, de segunda a sexta, sempre às 8h30 da manhã.